A paz do Senhor a todos, estamos aí com mais uma lição de escola dominical, aqui é o evangelista Juninho do Espírito Santo, e estamos com vocês aí na lição número 3, e várias perguntas aí o pessoal faz, por exemplo, o que é voz de arcanjo, que vai falar dentro dessa lição, o que é pré-tribulacionista, pré-milenista, dispensacionalista, alarido, trombeta de Deus, várias perguntas aí para a gente responder hoje, nessa lição que fala da segunda vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja. Já claro, como de costume, parece que toda vez que eu vou gravar, o Matheus Felipe, meu filho que está aqui, e eu estou com esse parecido com resfriado, mas eu acho que é alguma coisa alérgica. Mas, enfim, espero que você fique até o final, assista, pergunte, fala alguma coisa, curta, divulgue, é o que nós queremos que você nos ajude nessa lição de Escola Bíblica Dominical. Lição número 3, então, a segunda vinda de Cristo, o arrebatamento da igreja. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 17. Então nós vemos esse texto de Tessalonicenses. É claro que depois nós vamos explicar melhor a respeito disso, mas a leitura bíblica em classe, ela fala aqui de 1 Tessalonicenses do capítulo 4, do versículo 13 ao versículo 18. E a história para o pessoal ali de Tessalônica, e por isso Paulo escreveu essa carta aos Tessalonicenses, fala a respeito que eles acreditavam da seguinte forma, que a pessoa que morresse perderia a salvação. Eles só acreditavam que os salvos seriam aqueles que estivessem vivos e aceitassem a Cristo como Salvador. Era esse o pensamento do pessoal de Tessalônica. E Paulo, então, explica, muito bem explicado, é claro, sobre o arrebatamento, que os mortos, eles ressuscitariam primeiro. Daí Paulo dizia assim, aí nós os vivos, em seguida, primeiro os mortos ressuscitariam, e nós os vivos também encontraríamos com Jesus nos ares. Aí Paulo explicando para o pessoal de Tessalônica, para eles entenderem que os mortos, eles também, os que morreram com Cristo, eles também subiriam. Então era essa explicação, por isso a leitura bíblica em classe aqui, que ele diz aqui, ó, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Então ele explicava a respeito para eles ali, aos Tessalonicenses, explicando para que eles não fossem ignorantes, porque quem morreu perdeu a salvação, algo assim. Não sejais ignorantes acerca dos que já dormem. E aí ele explica para eles não ficarem tristes, porque assim como Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Ou seja, ele estava explicando que aqueles que morreram primeiro seriam ressuscitados primeiro. Daí nós, os vivos, que Paulo, na época vivo, também acreditava que esse arrebatamento poderia acontecer a qualquer momento, como nós acreditamos também. E aí ele diz, nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então ele explica essa lição, começa explicando dessa forma aqui sobre o arrebatamento da igreja. Interessante que eu fiz algumas anotações em Apocalipse capítulo 3 e o versículo de número 12. Vamos ver o que diz ali, antes da gente continuar essa lição.
Apocalipse 3, versículo de número 12, diz assim: a quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desde o céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nós vemos aqui falando sobre aquele que vencer. Aí também, em 1 Coríntios capítulo 9, e no versículo de número 25 até o versículo de número 27, vamos ver o que diz também a lição aqui, no melhor texto. 1 Coríntios, o capítulo 9, versículo 25 até o 27. E todo aquele que luta, de tudo se abstém, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar, antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Então, falando da luta, falando da nossa busca, da nossa coroa incorruptível. Alguns buscam a coroa corruptível. Nós, a incorruptível. Então, Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 25 ao versículo 27. Vamos dar uma olhada aqui na lição, então, tópico de número 1. As Escrituras dão testemunho sobre a segunda vinda do Senhor. Daí fala aqui no templo dos apóstolos, a verdade doutrinária sobre a segunda vida, a vinda de Jesus Cristo era negada por uma parte da igreja. Daí o apóstolo Pedro, ele registra que muitos tinham a promessa da vinda do Senhor como algo inverossímil, dizendo: por que está a promessa? Onde está a promessa da sua vinda? Então, muitos eles não acreditavam na vinda de Jesus. E essa vinda aqui, nós acreditamos que será em duas fases distintas. A primeira, invisível. A primeira invisível apenas os mortos que ressuscitarão primeiro, e aqueles que subirão no arrebatamento, eles verão Jesus nos ares. Então a primeira, invisível. A segunda, visível. Todo olho verá. Todo olho verá a vinda de Jesus aqui. Tá? Então são essas duas fases que acreditamos. Em 2 Pedro, no capítulo 2, 2 Pedro capítulo 3, no versículo 4, vamos ver o que diz aqui, 2 Pedro, capítulo 3, versículo de número 4, ele diz da seguinte forma: e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então muitas pessoas hoje também ficam perguntando: cadê a vinda de Cristo? Aonde está a vinda? E muitas pessoas deixaram de acreditar. Certo é que Jesus não tardará, ele virá no tempo correto, no tempo certo. E ele virá. E aqueles que estiverem preparados, primeiros mortos que morrerem em Cristo, subirão. Aí nós, os vivos, aqueles que são preparados, também terão seu corpo corruptível transformado num corpo incorruptível. Então isso acontecerá. Então o tópico primeiro, ele vai dizer alguns textos aqui. Por exemplo, 2 Pedro 3, versículo 8 e 9. Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos,
e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Então não é tardio, e Ele busca salvar as pessoas, não querendo que alguns se percam. Então Jesus tem chamado a atenção das pessoas. O Evangelho tem sido pregado e as pessoas, muitos não dão ouvido. Escuta por um ouvido, solta pelo outro ouvido. Mas certo é que as Escrituras, elas dão testemunho sobre a vinda do Senhor. Daí tem alguns textos aqui, pelos testemunhos dos profetas, que está na lição, pelo testemunho de Cristo, pelo testemunho dos apóstolos e pelo testemunho dos anjos. Então, tem sido dado testemunho, mas as pessoas não estão ouvindo, muitos não estão ouvindo. Tópico 2, os sinais da sua vinda. A vinda de Cristo será antecedida por alguns sinais. A palavra de Deus descreve estes sinais. Vamos ver o que diz a lição aqui. Corrupção extrema, homens escarnecedores, guerras, fomes, terremotos, pestes e o retorno e reorganização do Estado de Israel. Então, nós precisamos observar todos os sinais que têm acontecido, todos os sinais que têm ocorrido à nossa volta, nós precisamos aí observar. Sobre o Estado de Israel, vamos ver o que diz aqui em Isaías 66. Isaías 66, nós vamos ver o que diz ali sobre Isaías 66, no versículo 8 e 9. Vamos observar o que vai falar aqui sobre a reorganização do Estado de Israel, que está citado na lição. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz a seus filhos. Abriria eu a madre e não geraria, diz o Senhor. Geraria eu e fecharia a madre, diz o teu Deus. Então, falando a respeito da reorganização do Estado de Israel. Aí nós lemos na lição, ao lermos esse elenco de sinais, temos a impressão que estamos olhando para as manchetes dos jornais de hoje. É o que nós temos visto nos dias de hoje, tudo acontecendo sobre essa corrupção extrema, os homens escarnecendo, as guerras e fomes e terremotos, a reorganização do Estado de Israel. E aqui nós olhamos que, por tudo isso que tem acontecido, o comentarista da lição até diz assim: pois esse evento está às portas. Aí eu volto um pouquinho lá na leitura bíblica, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, e no versículo 16, que ali me chama muita atenção o texto que diz ali, porque em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu. Quando Paulo fala ali, o mesmo Senhor, é mostrando para aquele povo lá de Tessalônica que o mesmo Senhor que subiu ao céu quando estava com os discípulos, dizendo que da mesma forma, aqueles varões de branco chegaram e falaram assim: da mesma forma que esse Senhor está subindo ao céu, da mesma forma Ele descerá. Ou seja, o mesmo Senhor virá. Daí quando nós olhamos o texto, ele diz que descerá do céu com alarido. E o alarido, o que é aqui? Quando nós pesquisamos, lemos, nós entendemos que alarido é sinônimo de barulho. Alarido dá a entender como barulho. Mas aí nós vemos, como assim um alarido? Se ele virar a primeira etapa
ou nas duas fases distintas, ele virá invisível. Como então que nós vemos esse alarido? De que forma? Mas esse alarido aqui dá a entender clamor de vozes ou de celeuma, que no grego quer dizer kelesma, né? Keleusma, que significa esse alarido. Mas esse alarido interessante, sabe o que é? É que, na verdade, só os salvos ouvirão. Só os mortos que ressuscitarão ali primeiro, e nós, em seguida, com o corpo transformado, ouviremos esse alarido. E aí nós pesquisando, olhando que esse alarido acontece, ou seja, essa palavra que leusma, significa o quê? Que são em situações militares que ocorrem. Ou seja, quando acontece um grito de guerra, por exemplo, ou de ordem, de autoridade. Então nós entendemos que esse alarido é como se fosse assim, levante-se, venham, né, ressuscitem, mas algo assim, um clamor, um grito, uma voz que ocorrerá. Quando nós olhamos em João, que eu quero até dar uma pesquisada, ou melhor, dar até uma olhada aqui, no Evangelho de João, no capítulo 5, o que nós vemos aqui? Vamos ver lá. O que nós observamos aqui? No versículo de número 28, que vai dizer assim: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. Então vão ouvir a voz. Não tem esse alarido, eles ouvirão a sua voz. E os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Depois é uma outra etapa isso. Mas primeiro ali, os que fizerem o bem ouvirão esse alarido, e essa voz de ordem, como se fosse um grito de guerra, uma ordem de autoridade, mais ou menos assim: levante, e eles estarão se levantando nesse alarido aqui. Daí nós vemos a continuação do versículo, dizendo assim: com voz de arcanjo, que no grego archangelos, ou vem da palavra arrei, principados, archei, principados, como diz em Romanos 8, versículo 28, ou a palavra também angelos, que significa anjo, angelos, que dá a entender aqui de anjos comuns. O que você entende com isso? Hebreus 1, versículo 13 e 14, que existem anjos comuns, né? Anjos comuns, que existe uma hierarquia no céu. Quando nós vemos arcanjo, que dá a entender que temos arcanjo, a Bíblia diz sobre arcanjo, lá em Judas, versículo 9, que Miguel é arcanjo. Então existe uma hierarquia, existem querubins, existem serafins e existem arcanjos. Aí alguma pergunta que alguns fazem, se existe mais de um arcanjo, porque na Bíblia nós vemos citar ali que existe Miguel arcanjo. Aí há uma pergunta assim: mas existem mais arcanjos? Existem mais? Aí nós vemos aqui que Daniel capítulo 10, versículo 13, fala ali desse arcanjo que é acima de outros, que é o príncipe, né, dos arcanjos. Então nós, olhando assim esse texto, olha o que dá para entender. Capítulo 10, versículo 13: mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs defronte de mim 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. E eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então, um dos primeiros príncipes, quando nós lemos, dá-se essa impressão que existem outros arcanjos, mas ele sendo o primeiro, o mais forte ali. A Adventista do Sétimo Dia, por exemplo, diz que esse arcanjo é Jesus, e não é Jesus. Tá?
Depois a gente pode até fazer um estudo sobre isso. Eu tenho estudo sobre isso, mas não é o caso aqui. Então, Jesus não é esse arcanjo. Miguel é um arcanjo e não é Jesus, tá? Jesus será... Então, nós vemos aqui que essa voz de arcanjo, que Jesus será precedido de um arauto celestial. Vem um arcanjo, voz de arcanjo, de repente ele pode até ter essa voz de arcanjo ali, mas aqui ele será precedido. Então, essa voz de arcanjo. Quando nós vemos aqui também a trombeta de Deus, que é a continuação do texto, Salmo 47, versículo 5, você pode pesquisar que vai falar ali, que esse som despertará. Alguns acreditam que será simbólico isso, né? Porque até também pode, eles acham que pode ser o início e o começo das grandiosas manifestações de Deus. Alguns acreditam que será simbólico. Eu particularmente acredito que eles ouvirão, esse som despertará, tanto esse alarido, como a voz de arcanjo também, né? A voz de arcanjo, e depois essa trombeta de Deus, os mortos ouvirão e ressuscitarão. E os vivos também, que serão transformados, ouvirão também. Então, nesse versículo aqui, que é explicado para o pessoal de Tessalônica, que é em Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a 18, é para chamar a atenção, para dizer que ouvirão, os mortos ouvirão, os mortos... Então, essa trombeta acontecerá. Daí nós vemos no tópico 3, o que é o arrebatamento da igreja. Até nós aqui acreditamos o quê? Nós somos o quê? Pré-milenistas, dispensacionalistas e pré-tribulacionistas. Eu teria que ver até a diferença aqui. Nós vemos aqui a diferença de pré-milenistas, pré-milenismo, dispensacionalismo, com amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo histórico. O amilenismo acredita o quê? O arrebatamento da igreja e a volta de Jesus à terra ocorrerão juntos. Esse evento se dará no final do milênio. O pré-milenismo histórico acredita que o arrebatamento da igreja e a volta de Jesus à terra ocorrerão juntos. Esse evento se dará imediatamente antes do milênio. E nós, o que acreditamos? Nós, pré-milenismo dispensacionalista, acreditamos assim, que o arrebatamento da igreja e a volta de Jesus à terra ocorrerão em momentos diferentes. Estão separados por 7 anos ou mais. Então, a volta de Jesus à terra ocorrerá algum tempo depois do arrebatamento da igreja, e a maioria dos dispensacionalistas coloca o arrebatamento antes da tribulação e a volta no final da tribulação, imediatamente antes do milênio. Alguns. A igreja será arrebatada para encontrar-se com Jesus. A igreja voltará à terra depois da tribulação como parte da comitiva real do Messias, que é o que nós acreditamos. Tá? Essas teorias e também aquilo que nós acreditamos, vou colocar no slide. Tá? Vou colocar lá no slide para que você venha olhar, analisar e venha mostrar também na tua aula. O que é o arrebatamento da igreja? É um rapto, né? Arpazo, que significa aqui do grego, rapto ou remoção súbita. Então, de repente, nós poderíamos aqui subir, pronto. É o arrebatamento da igreja. E a palavra parousia é muito usada hoje como termo técnico para o retorno de Cristo. Então, o que é a parousia? Presença, vinda, chegada, advento. O termo traz a ideia de volta futura e visível de Jesus. Então, primeiro, arrebatamento invisível, encontrar com Jesus nos ares, depois Jesus vai voltar com a comitiva, vamos dizer assim. Então, o arrebatamento é isso, é arrancado, dá a entender a palavra também, arrancado à força, tirar a força, um rapto. O Novo Testamento, temos o testemunho da sua volta pelo próprio Jesus, varões vestidos de branco, e pelos apóstolos de Cristo, onde é mencionado que o nosso Senhor voltou